Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse vídeo eu quero apresentar para você o tema Os 7 Dons do Espírito Santo em tempos de pós-modernidade. Esse é um tema que eu estou esperando há muito tempo para começar a produzir esse conteúdo. Eu resolvi já recentemente, semanalmente, realizar então essas palestras, essas videoaulas. Eu quero, a partir dessa semana, começar a estabelecer um padrão, estabelecer uma rotina de gravação, de geração desse conteúdo. Esse é um trabalho que eu quero fazer com muito carinho, com muita dedicação, que eu acho que a minha busca por compartilhar conhecimento, a proposta aqui é essa. O conteúdo leve, eu quero trazer conteúdo leve, conteúdo significante. Eu, como psicanalista, eu atuo na área da saúde emocional, já há 7 anos, e eu quero, dentro da área da espiritualidade, dentro da ciência, filosofia e religião, eu quero trazer temas relevantes aqui para apresentar para quem tem interesse, para buscadores, para as pessoas que realmente querem aprofundar os seus conhecimentos. E eu quero trazer aqui com muita humildade, com simplicidade, uma abordagem. E eu gosto muito de fazer o tema da pós-modernidade, é um assunto que me chama muita atenção, eu gosto muito. Então eu quero trazer temas relevantes, eu quero fazer sempre essa ponte entre a determinada área do conhecimento em contextualização, tendo como pano de fundo a pós-modernidade. E aqui esse é o primeiro vídeo que eu vou gravar dessa série. E aqui eu quero trazer os 7 dons do Espírito Santo em tempos de pós-modernidade. E aqui eu vou explicar por que eu estou trazendo, e como isso pode ajudar no meu trabalho, na minha jornada como psicanalista, ok? Então vamos lá. Eu vou trazer algumas referências aqui sobre pós-modernidade. A principal delas que eu vejo hoje é a questão da modernidade líquida, é a questão da ansiedade das telas e da perda de referências. Então aqui, essa jornada nossa vai ter como pano de fundo a modernidade líquida, mas alguns principais sintomas que a gente acaba tratando na nossa clínica psicanalítica, ok? O pai, não tem como falar de pós-modernidade sem falarmos aí do Zygmunt Bauman, esse sociólogo que contribuiu muito, um homem que faleceu há algum tempo, e contribuiu e trabalhou até seus 95 anos, um polonês que passou aí por guerras, passou pelo século XX, aí, e chegou ao século XXI. Então tem uma contribuição enorme, suas obras, seus vídeos, teve no Brasil, muito bem, prestou um serviço muito relevante. Então eu tenho o Zygmunt Bauman como referência de jornada de pós-modernidade. E para ele, a pós-modernidade é uma era de incertezas, individualismo exacerbado e desregulamentação. Aqui a gente vai começar a trazer alguns temas, algumas referências para nortearmos a relação do Espírito Santo e como essa relação do Espírito Santo, o tema Espírito Santo, pode ser trabalhado num contexto de pós-modernidade, certo? E aqui o Bauman segue falando que na pós-modernidade as instituições fixas, as tradições sólidas e os laços sociais de longo prazo deram lugar a relações e identidades fluídas e passageiras, fenômenos que ele mais tarde batizou de modernidade líquida. Então, quando o Bauman está falando de modernidade líquida, ele está falando de uma série de eventos que ao longo do século XX e XXI foram corroendo aquilo que para a nossa geração era sólido, organizações, a nossa identidade, uma série de fundamentações sociais eram para nós sólidas, e a partir desse novo tempo, desse novo contexto, conhecido como modernidade líquida, pós-modernidade, ele vem realmente demonstrando que as relações, uma série de fatores vão realmente ficando mais fluidos, ok? Então aqui a gente vai trazer alguns sintomas dessa pós-modernidade. Então nós estamos falando do Espírito Santo e a pós-modernidade. O que eu estou fazendo aqui? Trazendo, primeiro nós vamos falar de pós-modernidade, para depois apresentarmos a questão do Espírito Santo, uma abordagem sobre os 7 dons do Espírito Santo e como isso vai se relacionar lá na frente, principalmente com essa questão da parte mais dolorosa do adoecimento dentro desse contexto de pós-modernidade, ok? Então vamos falar um pouco desses sintomas.
Primeiramente, a modernidade líquida e o imediatismo. A modernidade líquida aqui reforçando esse conceito do sociólogo Zygmunt Bauman, e ele vem falando que na pós-modernidade as coisas não foram feitas para durar. Então essa é uma constatação, que as coisas não foram feitas para durar. Empregos, opiniões, gostos e principalmente relações humanas, tudo é fluido. Aqui então ele trazendo como sintoma o quê? É um ponto de desconforto, de angústia. Então, quando ele está falando que empregos, opiniões, gostos e relações humanas vai haver realmente uma obsolescência maior, aí realmente a coisa começa a ficar mais complicada. O reflexo no dia a dia, intolerância à espera. Como a gente sabe, como a gente percebe hoje, principalmente em tempos de redes sociais, que a sociedade hoje não aceita esperar. E ele vem falando, se um vídeo tem mais de 30 segundos, a gente passa, se a internet oscila, a gente se irrita, queremos resultados imediatos e superficiais. Então, como isso hoje é um fato? O hiperindividualismo e a solidão conectada. O que ele vai trazer aqui, né? Nunca estivemos tão conectados pelas redes sociais e, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão sós. E eu trato isso direto na clínica, isso é fato. Realmente as pessoas estão hiperconectadas, porém se sentindo cada vez mais solitárias. Temos que levar em consideração também e lembrarmos do fenômeno pandemia, que até então, dessas obras do Bauman aqui, tudo isso que a gente está abordando, até então o cenário da pandemia não tinha acontecido ainda. Então, a própria pandemia é um fenômeno pós-moderno que também impactou bastante nessa questão da solidão das pessoas hiperconectadas. O foco mudou do nós, da comunidade, da família, para o eu. Minha carreira, minha imagem, minha autossatisfação. Então, essa realidade trazida aí pelo Bauman, nesse sentido do mudar do nós para o eu, ficou realmente muito mais evidenciado. E o reflexo no dia a dia do hiperindividualismo e da solidão conectada vai ser relações utilitaristas. As pessoas servem enquanto forem úteis e agradáveis. Há uma descartabilidade das relações quase que imediata. Quando surge o primeiro conflito ou sacrifício, o relacionamento é descartado. E a gente vê isso nas relações de casamento, os casamentos cada vez se rompendo mais fácil, as relações de namoro, as relações de afeto e de amizade, realmente, basta que um pequeno evento realmente seja aí desagregador e as pessoas realmente rompem os seus relacionamentos com muito mais facilidade. Nós vamos ter um outro sintoma relevante, a ditadura da performance e a ansiedade, e aqui a ansiedade, eu falo como portador de um transtorno de TDAH, de base de ansiedade muito forte, eu me encontro nesse espectro aqui, sabe? E realmente, em termos sociais, nós vamos ver que a sociedade pós-moderna, ela exige que sejamos produtivos, felizes, esteticamente perfeitos e bem-sucedidos o tempo todo. Então, há uma cobrança muito pesada e isso acaba sacrificando e trazendo a gente para um adoecimento severo e numa massa de gente muito grande. E qual que é o reflexo dessa ditadura e da performance no dia a dia? A síndrome do esgotamento, o burnout. E eu trabalho muito, eu passei por um burnout, eu sei como é que é passar por isso. E as pessoas estão o quê? Exaustas, porque sentem que nunca são o suficiente. É um esgotamento devido a essa capacidade, realmente, essa sensação de nunca ser suficiente. A comparação constante nas redes sociais gera uma epidemia de ansiedade e depressão. Então, isso é fato também. A gente trabalha hoje com uma exposição, uma exposição, uma participação em rede social, que tudo está acontecendo rápido, intensamente o tempo todo, vai gerar muita comparação, vai gerar muito essa questão da busca por eficiência, e aí realmente a gente acaba adoecendo. Mais um ponto de sintoma social da pós-modernidade, o relativismo e a crise da verdade. Então, o que o autor fala sobre isso daí, né? A pós-modernidade rejeita as grandes narrativas
como as religiões tradicionais ou a própria ideia de que existe uma verdade absoluta. Isso no nosso tempo, isso era fato, eu sou dos anos 70, então no tempo dos nossos pais, dos nossos avós no século passado, essa questão da verdade absoluta, da verdade trazida pela religião, por causa da instituição sólida, da solidez da instituição da religião na vida da sociedade era maior, e com essa ruptura, com essa dissolução dessas instituições, isso passou realmente a ser um fato, né? Que essas grandes verdades narrativas passaram a ser realmente mais deixadas de lado aí. A frase máxima dessa era é: essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Então isso é fato, a gente vê isso acontecer com bastante frequência. E o reflexo no nosso cotidiano do relativismo e da crise da verdade é uma confusão moral. Sem uma bússola ou um norte fixo, o indivíduo fica à deriva, mudando de opinião, de valores conforme a conveniência no momento ou a onda do algoritmo. Então a gente percebe, e essa semana eu achei muito interessante uma frase de uma pessoa que ela colocou na rede social assim: o ódio gera engajamento. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E como publicitário por formação, eu entendo como uma pessoa, eu trabalhei com comunicação e marketing mais de 30 anos, eu acompanhei realmente que isso é fato e como isso realmente tem construído as relações nas redes sociais, e isso tem gerado muito adoecimento mesmo, certo? Seguindo aqui os sintomas sociais da pós-modernidade, nós vamos ver aqui o espiritismo de prateleira, conhecido como self-service espiritual. As pessoas não deixaram de ser religiosas, mas passaram a consumir a espiritualidade como um produto de bem-estar. Isso é muito interessante. Eu consigo, hoje, como um profissional na área, tanto na área de saúde, né, quanto na área da religião, eu consigo perceber realmente isso como um fato real. Nos encontros, no convívio com as pessoas, é o famoso tenho a minha própria religião. Esse é um aspecto interessante que realmente eu consigo validar isso através do meu dia a dia. E o reflexo é que mistura-se um pouco de cristianismo com a energia dos cristais, física quântica, pop e astrologia, principalmente no Brasil, né? O Brasil é um país da mistura total. Busca-se o divino apenas para se obter alívio emocional ou prosperidade. Nós temos visto aí um grande movimento da teologia da prosperidade, e realmente que Deus quer que você prospere, Deus da abundância. Se você oferta, realmente traz uma oferta aqui, Deus vai te honrar e vai te oferecer o carro, vai te oferecer a viagem, vai te oferecer prosperidade. Isso é fato, isso existe realmente. E aí, rejeitando o compromisso, a cruz, o sacrifício, a comunidade, a conversão de vida. Ou seja, Deus aqui, ele é um terapeuta particular que você conversa com ele, que ele vai te ajudar na solução dos seus problemas. Essa é uma visão aqui. E aqui, tudo que eu falar, tudo que eu trouxer aqui como opinião, né, é opinião pessoal. E aqui, como cientista da religião, eu não tenho problema nenhum de transitar entre todas as religiões. Faço isso com muita facilidade. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu converso, sento e dialogo. Então, às vezes, algumas opiniões que eu vou trazer aqui não é no sentido de criticar e julgar, mas é realmente que eu convivo com as comunidades, eu tenho realmente a capacidade, a condição de falar por experiência e por convivência, tá? E aqui não é julgamento, aqui nós estamos trazendo o quê? Considerações e sintomas e eventos e fatos que aqui eu sou bem empirista nesse sentido mesmo. Eu experimento, falo, vejo, estudo para poder trazer aqui informação como fonte de conhecimento, mesmo que seja de maneira empírica, ok? O vazio existencial e o tédio da abundância. Temos acesso a tudo, entretenimento infinito no streaming, comida por aplicativo, respostas rápidas no Google. No entanto, o excesso de estímulos anestesia a alma. E eu tenho percebido e conversado muito com as pessoas sobre isso, e isso é fato que eu vejo na clínica. Quando eu escrevi um livro, um pequeno livro, eu nem publiquei, chamado Consumismo, a Nova Droga do Milênio, isso em 2004, eu já tinha percebido exatamente isso que o autor está falando aqui. Então, essa questão do acesso a tudo, da abundância, tudo é ofertado o tempo todo, então isso gera no indivíduo realmente um vazio existencial muito grande. Qual que é o reflexo? Né? Um tédio crônico, como tudo é acessível e rápido, nada mais sacia. Então essa questão da saciedade vem muito desse vazio aí, dessa satisfação.
Esse vazio espiritual é mascarado pelo consumo de substâncias, compras compulsivas ou dependência de telas, mas a alma continua com fome de eternidade. No meu ponto de vista, aqui a gente vai, no meu entendimento, existe uma desconexão da alma na medida que eu tento resolver e que todo meu conceito existencial está baseado aqui na personalidade, no eu. E tudo aquilo que é permeado pelos 5 sentidos, compra, consumo. Então todas as minhas experiências elas estão muito focadas na emoção. A própria igreja hoje, o próprio desenvolvimento religioso, está buscando o quê? Trazer muito aspecto emocional, palestras, vídeo, música, palco, teatro, trazer muito para o emocional. Por quê? Porque a questão do silêncio, da experiência religiosa individual, da experiência espiritual mais silenciosa, mais profunda, no nível até coletivo, isso hoje não é abordado, não faz tanto sentido como fazia para nós até algum tempo atrás. Ok? Vamos lá então? Vamos seguir a nossa jornada aqui. Os sintomas sociais e espirituais da pós-modernidade desaguam diretamente no nosso corpo e na nossa mente. O psicólogo e filósofo Gilles Lipovetsky aponta que a pós-modernidade prometeu a libertação total do indivíduo, mas o que entregou foi uma cobrança interna avassaladora. Eu tenho um curso que eu trabalho há muitos anos, que é gestão do tempo, produtividade com qualidade de vida. Há muitos anos, desde 2009 que eu trabalho com esse curso, com esse treinamento. Já trabalhei milhares de pessoas com esse treinamento. E eu costumo falar realmente que a tecnologia que veio para nos libertar, ela nos transformou em reféns. E isso aqui tem sido fato, tem sido realidade mesmo. E isso traz uma angústia, uma dor existencial muito profunda. Então aqui a gente precisa prestar atenção enquanto esses sintomas sociais da pós-modernidade. Se antes o peso vinha de regras externas da sociedade, da família, que era tudo muito imposto, era tudo muito certo, tudo muito determinado, hoje o peso vem da cobrança que nós mesmos nos fazemos, ou seja, nós ficamos soltos e aí essa cobrança pessoal ela passa a ser muito mais intensa. E o resultado é uma mente cronicamente cansada. E isso eu valido na clínica, eu valido com as minhas relações. Realmente isso é fato. A gente percebe hoje que as pessoas estão cansadas. As pessoas, você olha para a pessoa, gente nova, tudo, a pessoa está cansada, ela está exausta. Por quê? Por causa dessa cobrança pessoal, dessa forma que a nossa vida passou a ser vivida. Certo? Vamos seguindo aqui então? Dentro dos sintomas da pós-modernidade, repare que a pós-modernidade adoeceu as nossas emoções. Nós corremos o dia todo, estamos exaustos, ansiosos e, no fundo, com medo do futuro. Gente, isso é muito sério. Medo do futuro, e aí nós estamos falando de ansiedade. Olha só o pezinho da ansiedade aqui. Sabe por quê? Porque tentamos sustentar o peso do mundo em nossas próprias costas. Então, mais uma vez, essa questão do adoecimento das emoções é fato, é sério. Por quê? A nossa ansiedade ela vem realmente dessa grande insegurança em relação ao ambiente externo, às ameaças, em relação ao futuro. Nós estamos completamente desancorados. E antigamente, as gerações passadas dos nossos pais e avós, e até na nossa infância e juventude, para quem é da minha época, nós tínhamos uma segurança maior em relação ao aqui e agora. E por causa exatamente o quê? Da solidez dessas tradições e instituições. Igreja, família, Estado. Era tudo muito bem delimitado e determinado. E infelizmente, uma condição social, isso mudou drasticamente, gerando o quê? Sintomas de transtornos, de dificuldades dentro dessa questão de pós-modernidade. Nem tudo são flores, né? Aqui a gente está olhando um pouco para esses aspectos mais negativos. Os 7 dons do Espírito Santo não são teorias teológicas para ficar apenas no livro. Eles são um socorro de Deus para a sua mente cansada. Eles organizam seus afetos, fortalecem as suas emoções e devolvem a paz que o mundo lá de fora tenta te roubar todos os dias. Então aqui, o que nós estamos querendo então agora trazendo para o tema da palestra, a relação dos 7 dons do Espírito Santo com essa questão, dentro de um contexto de pós-modernidade, como o Espírito Santo vai então, primeira coisa, trabalhar no aspecto prático.
Então não é uma questão de teoria, de conhecimento. E como ele vai fazer parte disso? Principalmente através das nossas relações, dos nossos afetos. O afeto aqui dentro da pós-modernidade é uma questão central, e principalmente dentro do quê? Dentro de um adoecimento. E buscar também o quê? Para nós buscarmos o quê? Paz. Aqui você vai olhar, eu costumo muito dizer que dentro do meu processo de reformulação de vida, de transição de carreira, o eixo central que eu procurei colocar na minha vida é paz de espírito. Então a minha vida, a minha segunda etapa de vida a partir dos 47 anos, teve como pilar central a paz de vida. E o que ele está falando aqui realmente é isso, né? O mundo lá fora tenta te roubar a paz todos os dias, ok? E aí então nós vamos seguir aqui. Vou falar agora, então, eu vim falando sobre pós-modernidade, e agora nós vamos começar a abordar, então nós contextualizamos, né, do que a gente está falando de pós-modernidade, o que é isso, alguns fundamentos, trouxe o Zygmunt Bauman para explicar de onde eu estou trazendo essas referências, e a minha intenção é ser o quê? Didático. A abordagem aqui ela é uma didática, por mais que eu traga algumas opiniões, algumas percepções pessoais, mas o meu embasamento ele é o quê? Fundamentação teórica, eu vou buscar sempre bons autores relevantes, conteúdo sério, conteúdo seguro. Então procuro passar aqui uma informação com muita segurança, com muita confiança, validação na vida pessoal. Então o que eu estou falando aqui é questão que eu costumo colocar em prática na minha vida pessoal. E aí então a gente vai avançar para falar do Espírito Santo já no próximo vídeo, ok? Até lá então.